Plantão 24 horas da TV IPW no ar. Plenário caça diploma de vereadores eleitos em 2020 em Ipirá, Bahia por fraude na cota de gênero. Na sessão jurisdicional desta terça-feira, 23, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reconheceu a prática de fraude na cota de gênero nas eleições para o cargo de vereador no município de Ipirá, BA, em 2020. Por unanimidade, os ministros deram provimento a recurso do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT, para decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressistas, PP, e pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, naquele pleito e cassar os registros e diplomas dos candidatos vinculados. Assista na íntegra a pauta em ação no TSE. O último processo, julgamento agravo em recurso especial eleitoral de Ipirá, Bahia. Agravo interposto nos autos de ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Não consta aqui, mas já houve o voto. Ah, não, perdão. Essa é de minha relatoria, perdão. Então, aqui, presente na sala de videoconferência, o doutor Petrônio Farias de Amorim, pelo advogado do agravado Ernesto Lima Alves. Aqui trata-se de agravo interposto contra a decisão da presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que negou seguimento ao recurso especial ante a falta de similitude fática com os paradigmas apontados. O recurso especial foi interposto contra o acordo unânime, pelo qual reformada a sentença que julgou procedente a ação de investigação judicial. Em primeiro grau foi julgada procedente, o juiz de primeiro grau apurou a ocorrência de fraude à cota de gênero, ajuizada contra a Comissão Provisória do Partido Progressista e a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, sob a alegação de que as candidaturas ao cargo de vereador de Ivete Francisca da Silva Matos e de Fabrícia dos Santos Dunda eram fictícias. O acórdão reformou essa decisão no sentido da não ocorrência da fraude. Aqui voltamos à questão importante principalmente em relação a eleição na Bahia, vários casos, vários recursos apontando a necessidade do reconhecimento de fraude à cota de gênero. Aqui, se nós formos analisar o acordo, a Corte Regional reformou a sentença de procedência, concluindo pela ausência de demonstração da fraude. E os argumentos constam no voto, dizendo que não seriam, apesar de vários argumentos reconhecidos pelo juiz de primeira instância, os argumentos não seriam fortes o suficientes para demonstrar a fraude gênero. Eu cito não só os argumentos do Tribunal Regional Eleitoral, mas também cito no voto, que já encaminhei a Vossas Excelências, os argumentos da decisão de primeiro grau. Eu transcrevo os argumentos da decisão de primeiro grau. Entre eles, aqui eu faço questão de salientar o fato da candidata Ivete Francisca da Silva Matos ter apresentado votação zero, o fato dela ter tido despesas de campanha ínfimas e realizado campanha em favor de terceiro, o candidato Rafael Teixeira, presidente do seu partido. Então, não só ela teve votação zero, como não teve gastos e ainda fez campanha para o presidente do seu partido. Então, transcrevo, não quero cansá-los, os vários aspectos que vou repetir os mais importantes aqui. Entendo que, analisando os argumentos veiculados no recurso especial, aqui não se trata de uma valorização probatória, como já estamos várias vezes repetindo, mas sem análise do que foi analisado no próprio acórdão, porque o acórdão, para afastar a sentença, analisou todos esses pontos, então plenamente é possível aqui a análise do mérito. E no tocante ao mérito,
a jurisprudência do nosso tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, e cito aqui agravo regimental de minha redatoria, firmou o entendimento segundo o qual a obtenção de votação gerada é o insignificante das candidatas, acompanhada de prestação de contas com idêntica movimentação financeira, gerada ou insignificante e da ausência de atos efetivos de campanha, mostra-se suficiente para comprovar a fraude à cota de gênero quando não houver elementos a indicarem tratar-se de desistência tácita. Analisamos alguns casos, entre eles aquele caso de uma candidata grávida que desistiu realmente da campanha. Aí, obviamente, não houve uma fraude, foi um fato superveniente. Mas aqui todos os elementos estão presentes. É incontroverso que as candidatas obtiveram votação zerada. Nem a própria candidata votou nela. Eu insisto sempre que aqui é uma fraude absurda, nem a candidata vota nela. Nem se deu ao cuidado de tentar disfarçar. No tocante à candidata Ivete, embora a Corte Regional tenha afirmado que a votação zerada decorreu de divergência no número de sua candidatura, tratando-se de displicência da candidata e que isso não demonstraria má-fé, a sentença indicou claramente que, notificada para tomar conhecimento a respeito da divergência entre o número de candidata apontado na convenção partidária e o número apontado no requerimento de registro, a própria candidata ficou inerte, nem ela se defendeu em relação a isso. Em seguida, ainda foi intimada da sentença que manteve expressamente o número do requerimento do registro da candidatura e seguiu com a suposta campanha com o número errado, o que confirma o descaso com a participação das eleições. Não estava nem preocupada em conferir o número das eleições. Eu, com todo o respeito ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, aqui não se trata de mera displicência da candidata que, isoladamente considerado, afastaria a fraude. Aqui se mostra realmente que ela não estava em campanha, ela não pretendia fazer campanha, como não fez, não teve gastos, não teve votos, ou seja, uma candidatura fantasma. A candidata Fabrícia também apresentou votação zerada, alegou virose que a teria impedido de comparecer ao local de votação. Virose essa não é comprovada. Quanto ao ponto, o acórdão acatou a afirmação como verdadeira tão somente porque não foi contestada nos autos a sua virose, o que igualmente não se revela apto para afastar a fraude. Não trouxe atestado médico algum, aí mesmo que ela no dia da votação estivesse com virose, ela não tem um parente que possa votar nela, não tem um amigo, ou todos pegaram virose. A virose eleitoral é terrível. Então, quanto aos atos de campanha, o acórdão indicou haver prints na página de rede social de um outro candidato, prints de Ivete postando a favor desses outros candidatos. Obviamente, também aqui me parece muito claro a ocorrência da fraude. O juízo de primeira instância, analisado pelo Tribunal Regional Federal, coloca que a autora, abre aspas, a autora realizou em sua rede social Facebook apenas 3 propagandas eleitorais, nenhuma em favor de si própria. 3, nenhuma em favor de si própria, todas em favor do aludido candidato Rafael. Uma no primeiro dia, em que é autorizada a propaganda eleitoral, outras 2 nos dias 11 e 29 de outubro. Não bastasse, o candidato Rafael Teixeira, em sua página pessoal, veiculou uma propaganda em que aparece um grupo de pessoas com a candidata Ivete, que teve 0 votos, e a virose, logo à frente, gritando em uníssono a frase: com RT eu tô colado. Ou seja, com Rafael Teixeira eu tô colado, ou seja, fez campanha para o outro candidato. Eu sigo aqui mostrando os prints, a campanha que ela fez no WhatsApp, Instagram para o outro candidato, demonstrando assim que realmente as 2 candidaturas foram fraudulentas. Em conclusão, ainda temos que a consulta pública aos dados disponíveis
sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral relacionadas com as prestações de contas mencionadas no acórdão recorrido, certifica que Ivete Francisca da Silva Matos, apesar de não ter apresentado contas zeradas, obteve uma singela e única receita registrada, R$ 980. O seu partido não investiu, ela, em recursos próprios. Num primeiro momento, o seu partido não investiu nem um centavo em sua campanha. Ao seu turno, a Fabrícia dos Santos Dunda, além de não obter nenhum voto, apresentou contas totalmente zeradas, sem receitas, despesas, extratos bancários, notas fiscais, doações, nada, absolutamente nada. Eu coloco aqui o print da votação, da prestação de contas de cada uma delas. Então, a alegação, e afasto isso, a alegação de baixo número de votos daqueles que foram eleitos não é suficiente para afastar a total ausência de campanha, a total fraude praticada na questão da cota de gênero. Eu insisto aqui, nós já julgamos na sessão passada e estamos dando prioridade a essa questão, principalmente pela proximidade das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral deve dar um recado muito claro que não admitirá fraude, candidaturas laranjas, nem fraudes na questão de gênero. E essas fraudes serão rigorosamente analisadas tanto pelos tribunais regionais eleitorais quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral e acarretam a nulidade de todos os votos daquele partido. Ou seja, o prejudicado não é só quem escolheu aquela candidatura laranja para eventualmente se favorecer, mas todos os demais candidatos que eventualmente, mesmo não sabendo, não fiscalizaram. Então aqui é importante que o Tribunal Superior Eleitoral deixe bem claro esse recado de que aqueles que fazem parte da chapa têm que verificar também a não existência da fraude da candidatura laranja para o respeito às candidaturas de gênero. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressista e pelo Partido Socialista Brasileiro, ambos de Ipirá, Bahia, porque obtidos a partir da fraude de gênero no que disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, e determina o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários, cassando os registros e, por consequência, os diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP, bem como declara a inelegibilidade de Fabrícia dos Santos Dunda e de Ivete Francisca da Silva Matos, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990, com a respectiva anotação nos cadastros eleitorais. Determino ainda o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão. É o voto. Ministro, vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência. É um caso realmente que não se afigura simples. Nós temos aqui, inclusive, um substancioso parecer do eminente Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, vice-procurador-geral da República, no sentido do desprovimento do agravo. No entanto, senhor presidente, que pesem as opiniões em contrária e o doutíssimo parecer do MP eleitoral, eu recordo que no julgamento do Aresp número tal da Bahia, de relatoria de Vossa Excelência, deixei consignado o meu entendimento de que a ocorrência de fraude à cota de gênero deve ser apurada, entre aspas, de modo a prestigiar a inclusão feminina nos espaços de poder, sob pena de tornar letra morta a ação afirmativa determinada pelo legislador. Na ocasião, também enfatizei que o evento da absoluta falta de votos, por alguns denominados, e como Vossa Excelência agora assentou, votação zerada, por si só concita o julgador a promover um exame mais acurado dos fatos. Por estas singelas razões e por outras aduzidas por Vossa Excelência, senhor presidente, acompanho integralmente. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, relator também deste caso,
Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, parece-me perfeitamente caracterizada a fraude, a cota de gênero, o que não é, nestes casos, apenas um desprestígio, um descrédito dessas pessoas que se prestam a tanto a uma legislação que pretende a inclusão. Na verdade, o que se tem aqui é um desrespeito a um princípio democrático que foi paulatinamente sendo conquistado e que vem sendo fraudado desta forma. Razão pela qual, como disse, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, inegavelmente, nós estamos diante de fraude explícita da cota de gênero e, nos termos da jurisprudência da Corte, vem o voto de Vossa Excelência, com o qual estou acompanhando. Agradeço, ministro Mauro. Ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Eu também acompanho Vossa Excelência. Ficou claro no voto, na exposição do voto do Vossa Excelência, da análise que Vossa Excelência fez, que as candidaturas foram registradas unicamente querendo burlar a regra. E um dos pontos que chama a atenção, que as candidatas não obtiveram nenhum voto. Votação zerada. Acompanhe Vossa Excelência. Obrigado, ministro Benedito. Ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, também eu estou acompanhando Vossa Excelência. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, eu confesso que fiquei com alguma dúvida em relação especificamente ao caso do PP, tendo em vista o aspecto relativo ao registro equivocado do número pela candidata. Mas, como bem destacado no voto de Vossa Excelência, esse registro foi oportunamente sanado, de modo que poderia haver aí a movimentação da candidata, exercendo a sua campanha com o número correto. De modo que, com essas considerações, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Agradeço, ministro Carlos Orbach. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial eleitoral para decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressista, PP, e pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, ambos do município de Ipirá, Bahia, e determinou o recálculo dos quocientes eleitoral e partidários, cassando o registro e, por consequência, o diploma dos candidatos vinculados ao DRAP, bem como declarou a inelegibilidade de Fabrícia dos Santos Dunda e Ivete Francisca da Silva Matos, com a respectiva anotação nos cadastros eleitorais, nos termos do voto do relator, determinando-se ainda o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão. Acabamos a sessão. Rapidamente agradeço aos eminentes colegas, ao ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Mauro Campbell Marques, ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, ao vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonet, e declaro encerrada a sessão. Declaro ainda não encerrada a sessão. Cumprimentar Vossa Excelência pela firmeza e celeridade com que conduziu essa sessão. Após o elogio, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Também foi determinado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Por fim, foi declarada a inelegibilidade de Ivete Francisca da Silva Matos, PP, e Fabrícia dos Santos Dunda, PSB, candidatas lançadas pelas agremiações com o intuito de simular o cumprimento do percentual mínimo de 30% para cada gênero. A decisão deverá ser cumprida imediatamente, independentemente da publicação do acórdão. Entenda o caso. Na origem, o PT ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral, AIJ, alegando que as candidaturas de Ivete e Fabrícia eram fictícias, já que ambas não receberam votos, nem incentivo financeiro das agremiações pelas quais concorreram no pleito de 2020. Ao examinar o conjunto de provas apresentadas, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TREBA, reformou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prática de fraude à cota de gênero. Para a Corte Regional, a existência de panfletos de propaganda, postagens de eventos eleitorais e de despesas de campanha era suficiente para atestar a efetiva participação das candidatas naquele pleito. No TSE, o Diretório Municipal do PT buscou, então, reverter o resultado do julgamento. Voto do relator. Ao proferir o voto, o presidente da Corte Eleitoral e relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, explicou que, além de não promoverem as próprias candidaturas, Ivete e Fabrícia ainda teriam se engajado na campanha de Rafael Teixeira, presidente do Partido Progressistas na localidade, que também participou da disputa. Ele lembrou que a jurisprudência do TSE aponta no sentido do reconhecimento da prática da fraude sempre que for detectada a votação zerada ou insignificante, somada à ausência de atos de campanha e de despesas listadas nas prestações de contas.
Para o ministro, estão presentes no caso debatido todos os elementos que comprovam a intenção dos partidos de violar a lei eleitoral. Moraes destacou que, diante da proximidade das eleições gerais de 2022, deve ficar claro que fraudes à cota de gênero não serão toleradas pela Justiça Eleitoral. Segundo o ministro, eventuais suspeitas de violação à legislação serão rigorosamente analisadas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais. É importante que o Tribunal Superior Eleitoral deixe bem claro esse recado de que aqueles que fazem parte da chapa têm que verificar a não existência da fraude, da candidatura laranja para garantir o respeito às candidaturas de gênero, asseverou o ministro. Breve voltaremos com mais novidade aqui no Plantão 24 Horas na TV IPW. Até mais.